Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre o sistema integrador e o controle corporal, ou seja, nós vamos falar sobre o sistema nervoso e as atividades desse sistema nervoso no nosso organismo. O sistema nervoso, ele controla, ele tem determinadas informações que são colhidas do ambiente por meio dos órgãos dos sentidos, tanto os externos quanto outros receptores internos. Nós temos aí o sistema nervoso central, que é como o próprio nome já está dizendo, é o centro de recolhimento das informações, é formado por dois órgãos principais, o encéfalo e a medula espinhal. Não são dois órgãos desconectados, são órgãos que estão inteiramente interconectados. Nós temos o sistema nervoso periférico, que é formado por nervos e gânglios nervosos. Em relação ao tecido nervoso, ele foi descoberto as células nervosas ocorreu por dois cientistas, um espanhol, Santiago Ramón, e um italiano, Camilo Golgi, que, por exemplo, vocês devem lembrar, deu origem ao nome complexo de Golgi. Os neurônios, como vocês já devem ter ouvido falar, eles são células extremamente especializadas na condução de impulsos elétricos, que são os impulsos nervosos. E eles são formados por três partes: o corpo celular, que é aquela parte central, onde fica o núcleo da célula, certo? Onde fica o centro de comando. Nós temos o axônio, que é como se fosse aquela cauda por onde percorre o impulso, passa o impulso nervoso. Nós vamos ter os dendritos, que são como se fossem aquelas raízes que estão em intercomunicação com outros neurônios. Temos as células aí chamadas de gliócitos, ou células gliais, que auxiliam e protegem, e nutrem os neurônios. Nós vamos ter alguns tipos de células gliais, como os oligodendrócitos, as células de Schwann, os astrócitos e as microglias. Aqui mostrando essa figurinha, justamente o que é um neurônio. Essa partezinha amarela que vocês estão vendo é o corpo, certo? Corpo celular. Essa parte roxa vocês estão vendo que é o núcleo. Essas ramificações, parecem raízes, são os dendritos, para onde vão sair os impulsos nervosos. Essa partezinha azul é o axônio, que é percorrido, que é protegido por o que nós vamos chamar de bainha de mielina, certo? E isso aqui que vocês estão vendo, as micróglias, os astrócitos, são células protetoras. Sistema nervoso central. O primeiro órgão que nós vamos ver é o encéfalo, que forma-se no início do desenvolvimento do organismo. Vocês viram isso lá em organogênese, a partir da dilatação da parte anterior do tubo nervoso do embrião, certo? Então, por isso que tem que ter o maior cuidado com esse desenvolvimento embrionário, justamente para que não ocorra nenhum problema no encéfalo. Ele é protegido pela caixa craniana, a nossa cabeça. A principal função é justamente proteger o encéfalo. O encéfalo e a medula espinhal, elas são revestidas por três membranas. Tecido conjuntivo, que ficam sobrepostas, que nós vamos chamar de meninges. São as três: a dura mater, a aracnoide e a pia mater. É justamente nessas membranazinhas aí que ocorre um tipo de doença chamado de meningite, muito perigosa. O cérebro, ele compõe aí entre 85% a 90% da massa encefálica, e tem um sulco longitudinal central, que divide o cérebro em dois hemisférios. O hemisfério que vai ficar do lado direito e um do lado esquerdo. O córtex cerebral, a camada mais externa dos hemisférios cerebrais, onde ficam, por exemplo, os corpos celulares. Daí vai ter uma característica, uma determinada cor. Aqui mostrando essas partes, o corpo caloso, o diencéfalo, que é essa parte aqui mais interna, a ponte, que liga o diencéfalo, o tálamo e hipotálamo, ao cerebelo. Nós temos a medula espinhal, o mesencéfalo, o hemisfério cerebral esquerdo, o hemisfério cerebral direito. O cérebro, ele é o centro da inteligência e da aprendizagem, ou seja, tudo que é de informação é armazenado aí. Aí nós temos algumas partes, algumas glândulas que são responsáveis por justamente produzir determinados hormônios que vão controlar determinados comportamentos, como o tálamo, que atua como estação integradora e retransmissora de impulsos nervosos para o córtex cerebral. Do córtex cerebral ele direciona, para as áreas apropriadas do cérebro, ou seja, como se ele mandasse a informação direto para determinadas partes onde elas são processadas. Cada informação ela é processada numa parte diferente do nosso cérebro.
Temos o hipotálamo, que é uma região encefálica importante na homeostase corporal, ou seja, no equilíbrio do nosso corpo, não no sentido do equilíbrio de estar em pé também, mas no equilíbrio das determinadas situações e hormônios que percorrem o nosso organismo. Controle da temperatura corporal, por exemplo, isso é homeostase, né? Vocês sabem que a temperatura tem que estar em torno de 36, 36,5 graus. O apetite, o equilíbrio hídrico no corpo, expressão emocional. Então essas são as funções do hipotálamo. Temos o mesencéfalo, que está envolvido na recepção e coordenação de informações sobre o grau de contração dos músculos, por exemplo. Temos a ponte, né, que são fibras nervosas que ligam o córtex cerebral ao cérebro. Temos o cerebelo, né, que capta informações auditivas e visuais, recebe informações do encéfalo, da medula espinhal, além de coordenar movimentos e orienta a postura corporal. Por isso que, por exemplo, quando alguém bate na cabeça da gente por trás, né, onde fica o cerebelo, a gente tende a perder o equilíbrio ou desmaiar. O bulbo raquidiano possui importantes centros controladores de funções vitais, né, regula o batimento cardíaco, por exemplo, e os movimentos respiratórios. Temos aí a medula espinhal, né, que é um cordão cilíndrico alojado ao longo da coluna vertebral, muito delicado. É o centro medular e percorrido por um canal, né, no qual circula o que nós vamos chamar de líquido cefalorraquidiano. Essa medula ela transmite ao encéfalo informações colhidas nas diversas partes do corpo. Elabora respostas simples, né, para certos estímulos. Nós vamos ver que ela participa também do sistema nervoso periférico. E aqui nós temos a medula espinhal, certo? Sistema nervoso periférico, né, formado por nervos, né, esses nervos são estruturas filamentosas formadas por neurofibras que partem do encéfalo, lá do sistema nervoso central, né, e da medula espinhal e atingem as diversas partes do corpo. Nós vamos tendo os gânglios nervosos, né, que são dilatações presentes em certos nervos que contêm corpos celulares de neurônios. Temos os nervos cranianos, né, que conectam o encéfalo a órgãos dos sentidos e a músculos. Temos os nervos espinhais, que nesse caso aí conectam a medula espinhal às células sensoriais e dos músculos. Os neurônios sensitivos, né, que conduzem impulsos nervosos de órgãos sensitivos até o sistema nervoso central. E os motores, que fazem o sentido contrário. Se os sensitivos captam e levam até o cérebro, os motores fazem o sentido contrário, né, a contrarresposta. Leva do cérebro, sistema nervoso central, para os músculos. Então, aqui está mostrando justamente nervo espinhal, né, o gânglio espinal, aliás, raiz ventral ou anterior, motor, a medula espinhal, as vértebras. Então, está mostrando todas essas estruturas. As respostas e reflexos, né, medulares. A resposta reflexa medular são elaboradas sem interferência do encéfalo, são rápidas, são respostas rápidas, certo? Temos aí o que nós vamos chamar de reflexo patelar, não sei se vocês já foram alguma vez no médico, né, para ele fazer isso, mas nesse reflexo, né, toma como parte apenas um neurônio sensitivo, que leva o impulso nervoso gerado pela batida até a medula espinhal, ou seja, o médico bate aqui no seu joelho para testar o seu reflexo patelar. É formado pelo neurônio sensitivo e um neurônio motor. No caso, o sensitivo leva ao cérebro e o motor traz de volta a mensagem para o músculo da coxa. É uma coisa que eu estou falando aqui dessa forma, mas é uma coisa muito rápida, é questão de segundos essa atividade ela ocorre. Temos o neurônio associativo, que localiza no interior da medula espinhal e conecta o neurônio sensitivo ao neurônio motor. Né? Nesse caso aqui, ele estimula neurônios que conduzem impulsos ao encéfalo. E aqui mostrando justamente neurônio sensitivo, neurônio associativo e neurônio motor. Um traz das demais partes do corpo para o cérebro e o outro leva a mensagem de volta para que o músculo ele se movimente. Temos a divisão funcional, né, do sistema nervoso periférico. Ele se divide aí no somático, né, que tem ramos sensitivos, capta estímulos externos e internos, e nós temos os ramos motores, né, que levam os impulsos dos músculos estriados aos músculos estriados esqueléticos, ou seja, os sensitivos captam e levam ao cérebro, e os motores é a resposta do cérebro a esses estímulos. Temos o autônomo, que é exclusivamente motor e estimula a musculatura lisa de diversos órgãos, e a musculatura do coração, que está a divisão, né, do sistema nervoso parasimpático e simpático. Geralmente eles têm funções
contrárias, antagônicas. Enquanto, por exemplo, o parasimpático ele contrai a pupila, o simpático ele dilata a pupila. Enquanto o parasimpático estimula a salivação, o simpático também estimula a salivação, né? Por exemplo, o parasimpático desacelera o coração e o simpático tem um sentido contrário, acelera o coração. Então ele geralmente tem reações antagônicas. Os sentidos, né, o paladar e o olfato. No caso aqui o sabor, né, é uma mistura dos dois, tanto do paladar quanto do olfato. Temos aí chamadas papilas gustatórias, né, que são pequenas saliências que estão distribuídas ao longo da nossa língua. Aliás, ficam sobre a língua e o palato mole. Já o olfato, né, está a cargo aí do epitélio olfatório e apresenta quimioreceptores dotados de cílios. E aqui mostrando justamente onde estão as papilas gustativas, né, nós temos várias distribuídas ao longo da nossa língua. Os sentidos, audição e equilíbrio. A orelha externa, né, abre-se para o exterior por meio que nós vamos chamar de pavilhão auditivo, que é justamente essa parte externa, a orelha, que tem a chamada concha acústica. Ela tem esse formato justamente para captar os sons, os estímulos externos, né, capta o som e direciona para o canal auditivo, que já é essa entrada, que vai promover vibrações. Essas vibrações vão ser transmitidas à membrana timpânica, membrana do tímpano. Temos a orelha média, né, que já é dentro da nossa cabeça, né, que tem um ducto estreito e cheio de ar, que a função é equilibrar a pressão no interior da orelha, né, com a do meio externo. E nós temos a orelha interna, né, que é como se fosse um labirinto membranoso, conhecido como aparelho vestibular. As células sensoriais especializadas na captação de estímulos mecânicos, né, então já é dentro da nossa cabeça. Aqui mostrando justamente esses órgãos, né, temos aí os três principais órgãos, aliás, os menores órgãos, né, o martelo, o bigorna e o estribo. E esses órgãos, eles funcionam por meio de vibrações. Essas vibrações são captadas, né, pelas orelhas, pela pavilhão auditivo, percorre o canal auditivo até chegar, por exemplo, à cóclea, certo? Então, a vibração ela é transformada em impulso químico. O sentido de equilíbrio, né, nós temos o sáculo e o utrículo, são duas caixas, né, cheias de líquido localizado sobre a cóclea e apresentam várias máculas, né? Essas máculas são formadas por células sensoriais ciliadas. Temos ainda os canais semicirculares, né, que são três tubos curvos e cheios de líquido localizados sobre o utrículo, que por sua vez há um deslocamento do líquido, né, que gera impulsos nervosos que são transmitidos ao encéfalo. Temos ainda os proprioreceptores, que são receptores sensoriais localizados nos músculos, nos tendões e nos órgãos internos. Temos aí o sentido da visão, né, o chamado bulbo do olho, que é o globo ocular, aquela parte branca, são duas bolas membranosas repletas de líquido, né, que possuem fotorreceptores para captação de estímulos externos. Tem a conjuntiva, que é uma membrana transparente e muito fina que recobre os bulbos, tem uma função protetora, aliás. Tem o esclera, que é a camada mais externa, que mantém a forma esférica do bulbo ocular. O corióide, né, que nutre e oxigena as células do olho. A pupila, que é essa parte que tem a coloração diferente, né, o local onde a luz penetra no globo ocular. E atrás da íris localiza-se a lente, né, que é uma estrutura proteica com forma biconvexa e que focaliza a imagem corretamente sobre o fundo do olho, ou seja, ela inverte. Quando a gente capta a imagem, ela está invertida e a função da lente é justamente colocar a imagem da forma como ela é realmente. Temos aí a retina, né, que reveste internamente a câmara, que é composta pelos bastonetes, né, que são incapazes de produzir cores, e os cones, que têm capacidade de discriminar diferentes comprimentos de onda, aqui mostrando justamente essas partes, tanto a retina quanto, aliás, a retina e os bastonetes e os cones. E temos o tato, né, onde as células que são responsáveis por esse órgão do sentido, né, elas se localizam em toda a superfície do corpo, são chamados de mecanorreceptores. E nós temos regiões sensíveis, né, como por exemplo as pontas dos dedos, das mãos, dos pés, que tem grande quantidade de estruturas especializadas na detecção de toques
leves, né? Aí funciona da mesma forma como nós já vimos. Tem os neurônios motores e sensitivos. O sensitivo leva ao cérebro e os motores devolvem a resposta.